O livro de Ruth está inserido depois do livro de Juízes. Por quê? Porque os acontecimentos relatados no livro de Ruth ocorreram durante o período de Juízes. Esse pequeno livro de Ruth, ele ilustra o cuidado soberano de Deus por indivíduos fiéis que viviam em um tempo de apostasia religiosa. O tempo era de apostasia religiosa, mas havia indivíduos fiéis. Havia uma família fiel. E Deus cuidou soberanamente dessa família fiel durante esse período de apostasia. Deus usou a fidelidade de uma única família para realizar um milagre e dar a Israel seu maior rei, Davi. Porque Davi, ele virá de Ruth. Ruth, ela entra na genealogia de Davi e, consequentemente, na genealogia de Jesus, porque Jesus é da genealogia de Davi. Então, vejamos os temas teológicos no livro de Ruth. Vejamos Cristo no livro de Ruth. Boaz aponta para Cristo, nosso Redentor. Essa história é muito bem conhecida. Vigorava a lei do levirato. A lei do levirato é a lei que determinava que se um homem morresse sem deixar filhos, o irmão dele teria que casar-se com a mulher do falecido para suscitar filhos, e os filhos seriam contados como filho do falecido para que o nome dele não desaparecesse. E se acontecesse com o segundo marido, com o terceiro, sucessivamente a lei do levirato iria sendo cumprida. Então, os estudantes de teologia conhecem a história. Boaz, ele vem a ser o parente remidor de Ruth. É ele que vai resgatar Ruth do seu estado de pobreza naquela circunstância histórica, apontando para Cristo. Esse cenário, ele aponta para Cristo, nos tirando da pobreza do pecado, da escravidão do pecado. Assim como Boaz foi o parente remidor de Ruth, Cristo é o nosso parente remidor, é o nosso Redentor, que nos resgata da escravidão do pecado. Um outro tema presente no livro de Ruth é um tema que já apareceu em Josué, na história da ex-prostituta Raabe. Ele aparece de novo agora em Ruth. É o tema da inclusão dos gentios no plano de salvação. Ruth é gentia, Ruth é moabita, e ela é inclusa no plano de Deus, de salvação. Deus, na sua soberania, ele trabalhou na história de Ruth, de maneira que ela pudesse voltar para Belém, que ela pudesse ser remida, pudesse encontrar o seu parente remidor, Boaz, e de Boaz gerar um filho e entrar na família de Cristo, entrar na família de Davi e, consequentemente, na família de Cristo, mostrando ainda, pela soberania de Deus, a inclusão dos gentios no plano de salvação. Assim como Ruth, ela é incluída na família de Deus, nós, os gentios, somos incluídos na família de Cristo, incluído na salvação, incluído na igreja. Então é um tipo bastante forte. A história de Ruth tem uma tipologia bastante forte que aponta também com a história de Raabe para a inclusão dos gentios no plano de salvação. É interessante notar que há algumas mulheres na descendência de
de Jesus, na genealogia de Jesus em Mateus. Nós vemos que todas essas mulheres são mulheres que passaram por problemas. Nós vemos Tamar. Tamar passou por problemas. Tamar enganou o sogro, mas ela é remida de uma maneira que ela é, apesar de não ser gentia, mas agora nós não estamos falando somente da inclusão dos gentios, mas a inclusão de todas as pessoas que passam por questões difíceis que podem ser alcançados pela soberania de Deus e incluídos no plano de salvação na pessoa de Cristo. Nós vemos Tamar, nós vemos Betseba, que foi a mulher de Urias, nós vemos Raab e vemos Ruth. Então nós vemos a inclusão não somente dos gentios, mas de pessoas que passaram por problemas difíceis sendo incluídos na família de Deus. Mais especificamente no nosso estudo, na nossa quarta aula de teologia do Antigo Testamento, mais especificamente o caso de Raabe e o caso de Ruth, que apontam para a inclusão dos gentios no plano da salvação. Qual o valor dos livros históricos para nós? Podemos ter certeza que Deus tem um plano para cada um de nós. Assim como nós vimos Deus tendo um plano para Raabe, Deus tendo um plano para Ruth. Isso deixa claro que Deus tem um plano para cada um de nós. Do mesmo jeito que ele tinha um plano para Noemi, um plano para Ruth, anteriormente para Raabe, ele tem um plano para cada um de nós. Ruth, ela se parece com a mulher virtuosa do capítulo 31 de Provérbios. Além de ser dedicada à sua família, ela aprende a fielmente depender de Deus. Ela se torna uma adoradora, porque o adorador, ele aprende a depender fiel e totalmente de Deus. Nós vemos em Ruth uma mulher de um discurso, de um falar, de uma atitude piedosa. A maneira com que ela lida, a maneira gentil, respeitosa que ela lida com Noemi, sua sogra, e depois com Boaz, seu marido. Então, nós observamos, nós concluímos que a igreja precisa encontrar hoje mulheres dignas de ser exemplo para nós, como foi Ruth, como foi Raabe, exemplo de fé. Além de seu valor histórico, que traz a história de Israel, os livros históricos são importantes por aquilo que ensinam teologicamente, como nós vimos. Eles descrevem a história de Israel, mas não são simplesmente história, não são simplesmente fatos históricos. Eles são a palavra de Deus nos dias de hoje para os cristãos. A igreja, ela sempre afirmou, desde o princípio da sua história, ela sempre afirmou o valor desses livros. E Paulo diz que esses livros servem para repreensão, para correção e para educar na justiça. Paulo diz isso em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Nós lemos esses livros por motivos que vão além do seu valor histórico. Eles traçam a história do relacionamento de Deus com a sua nação, revelando o seu amor fiel e imutável para o seu povo, mesmo quando eles quebraram a aliança. Tem importância teológica e prática, ética, de onde nós devemos tirar lições e não apenas ouvir falar. Pois bem, nesta aula nós buscamos reconhecer a importância da teologia dos livros históricos, analisar os temas teológicos dos livros históricos e, por último, entender o valor dos livros históricos para a igreja.